Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver o método de resolução de equações do segundo grau completas. Só para relembrar, a equação do segundo grau é completa quando A, B e C são diferentes de zero, ou seja, os seus coeficientes são diferentes de zero. Só relembrando que o A necessariamente, para que ela seja uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Sendo B e C também diferentes de zero, nós dizemos que ela é uma equação do segundo grau completa. Para resolvê-la, nós vamos utilizar um método que chamamos de fórmula resolutiva de Bhaskara. Existem pelo menos outros dois modos de resolução. Um é o método gráfico e o outro é o método algébrico, que acabou sendo compilado por Bhaskara numa equação ou numa fórmula que, conhecendo os coeficientes da equação, nós podemos resolvê-la. E o que é importante é que, além de resolver as equações completas, a fórmula resolutiva ela resolve todas as outras equações do segundo grau, sejam completas ou não. Então vamos dar uma olhadinha no que é o que vem a ser a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, para determinar as raízes da equação, nós precisamos conhecer primeiro quais são os coeficientes, tanto A, quanto B, quanto C, e substituirmos nessa fórmula ou nessa equação algébrica, chamada de fórmula resolutiva de Bhaskara. O B, aqui também o B, o A, o C e aqui o A, certo? Sendo que o mais ou menos aqui indica que uma raiz quadrada, né, pode ter o resultado positivo ou negativo. Só para deixar bem claro, está aqui a fórmula resolutiva de Bhaskara. O A vai ser sempre o coeficiente de x ao quadrado, o B vai ser o coeficiente de x e o C é o chamado termo independente. Essa expressão que vem dentro da raiz, dentro do radical, b ao quadrado menos o 4 vezes a vezes c, que vai ser um número real, ela usualmente é representada pela letra grega delta, letra grega, e é chamada de discriminante da equação. Na realidade, o que vem aqui dentro da equação acaba discriminando os tipos de raízes que nós podemos ter. Então, se nós, no lugar de tudo que está aqui dentro, nós colocarmos a letra delta, a fórmula resolutiva pode ser escrita desta forma: x menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, lembrando que delta é essa expressão que está dentro do radical, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos ver um exemplo de resolução. Resolver as equações abaixo no universo dos números reais, ok? Então vamos ver o primeiro exemplo. Uma equação do tipo x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Observe que ela é uma equação do segundo grau, né? O expoente maior da variável é 2, então é uma equação do segundo grau. Ela tem como coeficientes o A igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a menos 8. Vamos começar calculando o que a gente chama de delta, o que está dentro do radical, ok? Então vamos lá. Para calcular o delta, nós vamos fazer o B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A expressão que nos dá o delta, o discriminante, vai ser sempre essa, ok? Então sigamos. No lugar do b, substituímos o menos 2, vamos elevá-lo ao quadrado, menos 4 vezes o a, que já identificamos, vale 1, e o c, que vale menos 8. Agora é uma expressão numérica, né? Primeiro fazemos a potência, né? Menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 4 vezes 1 vezes 8 dá 32.
eu tenho menos, eu tenho sinal positivo, tenho sinal negativo. Quando eu tenho num produto um número par de sinal negativos, o resultado vai dar positivo. Somando, o delta é igual a 36. Veja bem, isso é uma parte, né, da resolução. Normalmente você pode fazer dessa forma. Faz primeiro o cálculo do delta e aí a gente vai substituir na equação ou na fórmula resolutiva de Bhaskara. Lembrando que o delta já foi calculado, então eu vou substituir no lugar de delta o valor 36. Então, fazendo as substituições, menos, né? Vejam que o b é negativo, então menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta eu já calculei, ele vale 36. Efetuando as contas, menos 2 dá mais 2. Mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6. 2 vezes 1, o a é igual a 1, então 2. Daqui nós vamos tirar as duas raízes. É uma equação do segundo grau, duas raízes. A primeira raiz vai sair 2 mais 6, daqui 2 mais 6, dividido por 2, o que vai dar 8 dividido por 2, 4. Saiu aqui a primeira raiz da equação. E a segunda raiz vai sair de 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Chegamos, então, à solução dessa equação. São as raízes menos 2 e 4. Ok? Um outro exemplo, x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. Primeiro passo, identificar os coeficientes. O a vale 1, o b vale menos 10 e o c vale mais 9. Cálculo do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, né? O b é menos 10 elevado ao quadrado, menos, né? da expressão do delta. 4 vezes o a, que vale 1, vezes o 9. Né? Menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 10 ao quadrado dá 100. 4 vezes 1 vezes 9 dá 36. Como eu tenho apenas um sinal negativo, o resultado vai ser negativo. Então, menos 36. 100 menos 36 dá 64. Está aqui calculado o delta. O delta calculado, vamos substituir na fórmula resolutiva de Bhaskara. Pegamos o menos b, que lá em cima a gente já vê que vale menos 10. Então, vai ficar menos 10, mais ou menos raiz quadrada do delta que nós calculamos. O delta dá 64. Então, a raiz quadrada de 64 nós vamos extrair daqui a pouquinho. Está aqui, ó. Menos 10 vai dar mais 10. Mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Primeira raiz, 10 mais 8, então primeiro pego 10 mais o 8, dividido por 2. 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. Saiu a primeira raiz. E a segunda eu pego 10 menos 8. Então fica 10 menos 8, 10 menos 8 dividido por 2. 10 menos 8, 2 dividido por 2 dá 1. Ok? Saiu, então, o conjunto de solução dessa equação, que é igual a 1, 9. Ou seja, as duas raízes que são solução para essa equação. Tomem atenção em algumas coisas que são importantes. Né? Aqui nós temos, dentro do radical para o cálculo do delta, quando nós elevamos o b ao quadrado, independente do sinal do b, se o b é negativo ou o b é positivo, eu vou obter sempre um resultado positivo. Então, sendo o b positivo ou negativo, aqui vai dar sempre positivo. Aqui você tem que tomar cuidado com o jogo de sinais. Tá? Lembra sempre assim, se eu tenho um número ímpar de sinais negativos, o resultado vai ser sempre negativo. Se eu tenho um número par de sinais negativos, o resultado será
positivo, ok? Depois, outra dica é aqui, ó, o menos b. Observe que no caso anterior e neste caso, na realidade, quando o b entra aqui na fórmula resolutiva, nós simplesmente trocamos o sinal do b. Se o b for negativo, ele vai aparecer aqui positivo. Se o b for positivo, ele vai aparecer aqui negativo. Ou seja, esse sinal negativo aqui na expressão de Bhaskara, na realidade, ele serve para trocar o sinal do b quando ele entra na fórmula resolutiva. Ok? Então, são dois tipos de resolução, né? Basicamente é isso. Vão ficar algumas equações para vocês tentarem resolver, né? Usando a fórmula resolutiva, independente se ela é completa ou incompleta. Usem a fórmula resolutiva para a gente treinar bastante. Depois a gente vai fazer a correção. Ok? Então, até a próxima aula.